Vivi, eu vou começar. Eu sempre prefiro contar essas questões através de algumas histórias, Tá né? bom. Então você vai me interrompendo, por favor. Tá bom. Eu sou engenheiro de formação e comecei minha carreira como engenheiro. Eu comecei dentro de uma fábrica. Eu comecei a carreira como eletricista de manutenção. Olha só. Capacete, unha cheia de graxa. E eu morava no ABC Paulista, descia a serra todo dia para estudar engenharia. Então todo dia ia para Santos, voltava. E então a minha carreira foi muito calçada em questões pragmáticas, né? Binárias, vamos dizer assim, 0 ou 1. A engenharia traz muito essas questões, né? Trabalhei como engenheiro de produção, eu fiquei 14 anos na Philips. Sim. Comecei como eletricista de manutenção, supervisor de manutenção, fui engenheiro de produção, fiquei pouquíssimos meses na Alemanha trabalhando como engenheiro de produção. Voltei para implementar um programa de equipes autogerenciáveis. Pode parecer que eu não estou respondendo a tua questão, mas eu vou contextualizar tudo isso. Vai chegar lá, gente. E nessa questão, implementando equipes autogerenciáveis, nos anos 2000, eu me deparei com a área de RH. Eu acabei caindo na área de RH, fui continuar implementando esses programas de equipe autogerenciáveis, onde os operadores tinham autonomia para cuidar do dia a dia. Uhum. E aí, em 2003, eu tive a oportunidade de trabalhar numa divisão da Philips, a Valita, uma divisão que cuida de aparelhos domésticos e de cuidados pessoais, secador, chapinha, barbeador, depilador. E eu fui trabalhar como head de RH e de planejamento estratégico dessa divisão para a América Latina. Então, a minha vida até então foi calçada muito em processos, no pragmatismo, em geração de resultado e assim por diante. Eu já contratava a MH Consult quando eu estava trabalhando na Philips para fazer projetos de cultura para nós. E em 2008, resumindo a história, fui trabalhar na MH Consult, onde eu estou até então. Já são 15 anos que eu estou na MH, então foram 14 de Philips nessas diversas áreas. Trabalhei um pouco em vendas também antes de sair da Philips. E aí eu vim para a MH Consult, onde eu estou há 15 anos trabalhando com educação corporativa, cultura, estratégia e inovação. E onde vem a neurociência? Então, eu fiz esse preâmbulo para dizer o seguinte, o que eu vou conversar aqui é a partir da minha curiosidade, a partir dos meus estudos, a partir da dedicação e a partir das oportunidades que eu tive de conhecer gente muito bem preparada, muito bem intencionada, relativa ao tema. Então, eu não sou da área da saúde, eu não sou médico, então eu sempre procuro fazer esse preâmbulo para deixar claro que o que eu trago aqui são experiências que eu tive a partir de conhecimentos que estão disponíveis por aí. Uhum. Como é que eu me conectei com a neuroliderança propriamente dito? Alguns anos atrás, foi em 2016, 2017, eu fui fazer um trabalho no Rio de Janeiro para uma farmacêutica e estava lá Carlos Dias, fundador do Instituto de Neuroliderança. Ele trabalhou pro projeto de manhã dessa farmacêutica e eu à tarde, a gente se conheceu. Um belo dia o Carlos pegou o avião, veio para São Paulo e fez uma proposta e aceitei, obviamente. Ele se mudou também, assim como o meu sócio fundador da MH Consult está morando em Portugal hoje, ele está com 80 anos morando em Portugal. Nossa. Coincidentemente, o Carlos Dias também foi morar em Portugal, eles nem se conheciam na época. E eu me associei também com o Instituto de Neuroliderança. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação, um mestrado, doutorado sobre neuroliderança com o Carlos Dias. Enquanto a pandemia foi muito ruim para muitas pessoas, sobre muitos aspectos, para mim foi uma grande oportunidade de falar, bom, não tem cliente, não tem o que fazer. O Carlos em Portugal, eu em São Paulo, ligava o Zoom, Carlos, me explica agora esse tema, me explica esse. E o Carlos foi me dando aula todos os dias. Toda manhã, no meio do Covid, no meio da pandemia, eu ali aprendendo com o Carlos. E eu sou uma pessoa que eu gosto de ser prático. Então, o conceito, para mim, se não é aplicado, ele não faz sentido. E eu tenho tido a oportunidade de aplicar a neurociência dentro da própria empresa, a MH Consult, que eu lidero atualmente, e dentro dos clientes onde a gente trabalha. E aí, há 2 anos atrás, eu estudei no MIT, fiz o curso de Neuroscience for Business, que foi uma especialização que me ajudou, então, a encontrar tudo isso. Então, a neurociência ela não começou para estudar o comportamento humano e para aplicar dentro das organizações.
Não foi uma ramificação, falou, vamos estudar isso. Na verdade, a neurociência começou para resolver questões de saúde. E neuropsicólogos, trabalhando com esse contexto, entendendo essas questões de saúde, falou, opa, peraí, isso aqui impacta no comportamento humano. Isso impacta nas tomadas de decisões. E aí começou a se observar que isso impactava nas famílias, nas comunidades, nas sociedades, inclusive no ambiente corporativo. E aí que a gente começou a aplicar e adaptar essas questões, por isso que é chamado de neuroliderança, conceitos da neurociência aplicado ao comportamento humano dentro do ambiente de trabalho. Foi ali que eu me deparei com a questão de neuroliderança. Então, acho que essa história, eu me prolonguei um pouco, mas faz muito sentido aqui para deixar claro que, em hipótese alguma, eu tenho a pretensão de trazer questões que elas, por vezes, são polêmicas, porque a neurociência, tudo é muito novo. É verdade. São muitos estudos que estão emergindo ao tempo todo. É verdade. Né? Eu tive, estudando com o Carlos, apareceu anos depois, e poucos anos depois, eu estou falando de 2 anos de diferença, pesquisas recentes no MIT que é impressionante o que está vindo. Então, os equipamentos estão ficando mais sofisticados, né? E estudos se interpõem e aí vai ajudando a chegar em contextos e novas descobertas.